você está cansado de vender sem saber realmente o que o seu cliente precisa, esse vídeo é especialmente para você. Hoje vamos falar sobre uma das técnicas de vendas mais eficazes que já foram desenvolvidas, o Spin Selling. Fica comigo que eu vou te apresentar essa técnica de venda e como ela funciona e vai melhorar as vendas no seu negócio. O Spin Selling é uma técnica feita em 1988 por Neil Heckman, mas após 10 anos de pesquisa. Ao contrário das abordagens tradicionais que já tentam levar diretamente para a venda, o Spin Selling ele trabalha você entender verdadeiramente o que o cliente necessita e como adaptar o que você vende a ele. E você pode se perguntar agora, tá, mas qual é a eficácia verdadeira do Spin Selling? A resposta está na forma de como ele ajuda a entender o cliente profundamente. Ao invés de sair falando sobre o seu produto, você cria uma conversa, você ajuda o seu cliente a realmente entender o que você está vendendo para ele, criando um maior valor para ele. E o Spin Selling tem um motivo do nome Spin, não é simplesmente um nome aleatório. Ele quer trazer o S de situação, P de problema, I de implicação e N de necessidade e solução, que são as 4 vertentes que nós utilizaremos para entender a necessidade do cliente e trabalhar junto com ele. E você pode estar se perguntando qual é a eficácia verdadeira do Spin Selling. O Spin Selling ele vai trabalhar o seu cliente de uma forma personalizada. Você vai verdadeiramente entender qual é a necessidade dele, como sua empresa pode resolver e além disso ele também vai entender. Não vai ser algo único de uma via, não, é uma via dupla. Ao mesmo tempo que você entende o que ele quer, ele vai entender o que você pode oferecer para ele. Por isso que é tão eficaz. Aquela venda que seria algo tão frio se torna uma conversa, né? Então você cria um relacionamento com o seu cliente e ele consegue entender muito melhor como sua solução vai ajudá-lo. E essa técnica de Spin Selling, ela é mostrada que é muito benéfica em mercados de valores altos. Porque os valores altos normalmente demandam mais do Spin Selling? Porque valores elevados demandam um alto reconhecimento do produto para o cliente. Você hoje, por exemplo, ir no mercado e comprar um salgadinho de R$3 de uma marca que você não conhece, você vai comer tranquilamente. Agora, um carro você não vai comprar sem saber a procedência daquele carro, a marca, se ele é bom ou é ruim, enfim, e as dinâmicas dele. Isso é a ideia do Spin Selling, você entender o seu cliente, principalmente nesses valores mais altos que demandam desse maior reconhecimento, dele realmente entender o produto que ele deseja e como o seu produto pode auxiliá-lo nesse momento. E pode parecer que é algo muito difícil, mas qualquer vendedor consegue utilizar essa técnica se ele estudar e entendê-la. Né? A pessoa ela pode nem sequer ali realmente estudar e se desenvolver em cima da técnica de uma forma teórica, mas só o fato dela de virar essa chave que muitas vezes uma venda vai ser feita na conversa, você trabalhando o problema do cliente, você achando a solução, assim como eu propus com o Spin Selling, isso já vai resolver muitos problemas durante a prospecção, durante a venda e vai aumentar a sua conversão. Agora eu vou explicar para você as 4 etapas do Spin Selling, como elas funcionam e por que elas funcionam dessa forma. Que nem eu falei, o Spin, cada letra significa uma palavra diferente. Começando pelo S, nós colocamos a situação. A situação a gente deseja entender o problema do nosso cliente. Como podemos ajudá-lo, como podemos fazer para o produto dele ser melhor, no caso se ele vende um produto, por exemplo, como podemos aprimorar o produto dele para gerar mais valor. Se ele quer comprar um produto que é um sonho dele, entender como o nosso produto pode realizar esse sonho dele, que é muito feito, por exemplo, em casos de carro, que muitas vezes a pessoa pode falar, poxa, é mais custo-benefício esse carro, mas o meu sonho é esse. E nesse momento da conversa que você vai entender. Então, a situação que vai rodear e vai destinar a você corretamente saber como atender esse cliente. Bom, agora que nós entendemos a situação e o problema andam lado a lado, tá bom? Por isso que eu contei no último tópico. Mas agora o P seria verdadeiramente o problema em si. Porque, por exemplo, a pessoa, a gente sabe que o problema dela, né, a situação, vamos colocar assim, que nem a do anterior, é ter um carro de luxo. Mas qual o problema? Ela não tem o conhecimento para saber qual carro de luxo exato que ela quer, mas ela tem um conhecimento na cabeça dela do que ela sonha. Um carro de infância que ela viu numa série, ou um carro que ela viu num filme, ou, enfim, várias possibilidades. Nesse momento nós vamos entender a dificuldade dele ali para realmente solucionar. Então, por exemplo, a pessoa quer comprar um carro, ele quer comprar à vista, ele quer financiar, se ele vai querer primeiro fazer um test drive ou não, se ele vai querer conhecer a parte do carro como estrutura, então conhecer, por exemplo, o motor, conhecer a embreagem, conhecer as peças, testar realmente, ver como funciona, ou é um sonho mesmo, então só de você falar o básico ele vai aderir, o que é muito utilizado, por exemplo, em celular, por exemplo, o iPhone.
O iPhone a gente sabe que tem muitos celulares muito mais baratos que tem as mesmas funcionalidades do iPhone. Pode não ter o mesmo sistema operacional por ser Android, mas tem as mesmas configurações de fábrica. E mesmo assim, o iPhone era vendido como um sonho. Você não chega lá e já fica querendo descobrir, por exemplo, a qualidade da câmera, o armazenamento e afins. Claro que muita gente se importa, mas é a minoria. A grande parte só quer ter um iPhone, para ter o reconhecimento de ter um iPhone. Então, por exemplo, se você fosse pela qualidade e o custo-benefício, em vez de você pegar um iPhone 15, você pegaria um S23 que teria uma qualidade equiparável. Né? Claro que eu estou dando um exemplo de uma forma leiga, tá, gente? Eu não sou especialista em celular para saber se é igual ou não, mas pelo que eu sei, o S23, por exemplo, tem uma qualidade muito superior a muitos iPhones. Então, é um exemplo desse. Muitas coisas, muitas vendas variam disso. Se o seu problema é realizar um sonho, o vendedor vai te oferecer um iPhone. Se você tem um custo-benefício, ele vai te oferecer um S23, se for para filmagem. E assim vai, você vai identificar o problema da pessoa, o que ela quer, se ela tem mais dinheiro ou não, se ela tem menos verba ou não, se é um sonho dela ou não, enfim. Isso são dados que você vai coletar durante esse momento de, como a gente chamaria até, né, na parte de contrato e tudo mais, o briefing do cliente, né? A gente entender o relatório dele para fazer a venda dele. E bom, depois disso a gente tem o I do SPIN, que seria a implicação. A implicação ela vai trabalhar o que esse problema que nós descobrimos dentro da situação gera de implicação para aquela pessoa. Vamos a um exemplo. Eu tenho um S23. Aí a câmera dele é ótima e tudo mais, mas eu sonho em ter um iPhone. Qual é a minha situação? Eu tenho um celular bom, então eu não vou querer pegar um celular com a qualidade e afins pior que ele. Já sabemos ali no briefing do cliente o que ele vai desejar. Qual é o problema? Ele quer um iPhone, que é o sonho dele. Então eu tenho que achar um iPhone que seja melhor que um S23. E aí qual é a implicação? Ele, por exemplo, quer um iPhone com a melhor qualidade que tem, pois ele utiliza no trabalho, então acaba sendo um investimento para ele. Tá, a implicação no caso é a gente achar o de melhor qualidade, ou senão ele não está com tanta verba agora para investir num Pro Max, então tem que achar algum que seja um preço mais barato. Então a gente vai ver ou um da melhor categoria normal, ou se não de versões anteriores, Max, Pro, enfim. Essa é a ideia. Você entender a implicação do cliente, como resolvê-la. Poxa, a pessoa quer um carro, mas é que ela tem muito medo de dirigir muito rápido. Essa é a implicação dele. Então você pode mostrar para ele como que você não precisa ter medo, porque, por exemplo, o volante desse carro é muito estável, por ele ser baixo, ele tem um maior controle em curvas, você tem uma direção elétrica, então você não vai ter dificuldades para fazer curvas, enfim, você vai oferecendo uma forma de resolver essas implicâncias. E as implicâncias, no caso, que ele vai te relatar em cima do problema que foi em cima da situação. E por fim, que eu até ultrapassei um pouco, nós chegamos no N, que seria a necessidade da solução. O momento em que queremos apresentar a solução para esse cliente. Que nem eu falei, se a implicação dele era andar muito rápido, ele tem medo, você apresentar, ele é baixo, ele vai ter um controle melhor em curvas, ele é automático, então você não vai se desesperar em ter que passar a marcha se você tiver esse medo, esse receio, você vai ter uma velocidade controlável se você dirigir de tal forma, os freios dele é ABS, então tem uma qualidade muito superior, enfim, você vai dialogando com o cliente para solucionar o problema. Porque, né, agora já que eu expliquei os pontos principais do Spin Selling, primeiro, né, o S de situação, P de problema, I de implicação e N de necessidade de solução, eu posso trabalhar de uma forma muito mais prática com vocês. A gente tem que entender o cliente por inteiro. Não adianta só hoje, por exemplo, como gestor de automação, chegar na sua empresa, oferecer o meu serviço, sendo que o meu serviço não vai se adequar da forma que eu quero apresentar à sua empresa. E por isso que a minha empresa, a Café Agents, a gente oferece um diagnóstico digital gratuito, que eu faço até o convite para você clicar no link da descrição, entrar no nosso WhatsApp e marcar uma consulta com a gente, em que iremos ver o que a sua empresa necessita de verdade, que a nossa empresa consegue auxiliar. A CAF, ela vende cafeína em norueguês, salvo me engano. E cafeína é aquilo que potencializa o nosso corpo, a nossa mente, nos deixa mais focado, nos aprimora. Então a CAF tem o mesmo objetivo, te aprimorar. E agora, voltando ao exemplo do Spin Selling, por que a gente faz esse diagnóstico digital gratuito com o nosso cliente? Porque a gente precisa entender a sua dor. Não adianta, por exemplo, hoje chegar e fazer uma automação para ele de resposta no WhatsApp se ele não tem uma demanda muito alta de resposta no WhatsApp porque ele trabalha com poucos clientes, mas ele precisa de automação, por exemplo, para um board. Já viu? Eu entendi agora qual é o problema dele, quais as implicações e como arrumar a solução dele nesse momento.
E é muito importante isso você fazer na sua empresa, independente do nicho, independente de como for. Se você for um vendedor que entenda o Spin Selling e saiba desenvolver as técnicas do Spin Selling, você vai aumentar muito o número de conversões, porque vai virar um diálogo com o seu cliente. E as pessoas hoje, né, aí é algo além do Spin Selling, mas é que é legal explicar, como passamos por um tempo de pandemia que ficamos em um tempo muito restritos, muito sozinhos, o ser humano ele está com uma tendência de maior carência, vou colocar assim. Então, quanto mais atenção você der ao seu cliente, mais feliz ele vai ficar, maior é a probabilidade de comprar. Se você chegar hoje numa concessionária, por exemplo, e o atendente te tratar mal, você não vai querer comprar um carro. Agora, se ele te tratar bem, conversar, entender a sua situação, o seu problema, as suas implicações e ele arrumar uma solução adequada para você, você vai dar muito mais atenção e a chance de vender é muito maior. Estou dando exemplo agora de concessionário, que é um exemplo muito prático, mas isso se adequa a qualquer nicho. Claro que quanto maior o valor, mais vai demandar desse vendedor ser especialista em Spin Selling. Porém, mesmo em nichos que tenham vendas baixas, é importante nós termos esse olhar. Você, por exemplo, se for infoprodutor, quando você tem um curso, você tem um e-book, você oferece um infoproduto, você deve entender o que a sua audiência deseja. Qual é a situação da sua audiência, qual é o problema da sua audiência, qual é a implicação que ele tem e como você pode fazer a solução para ele, a necessidade de solução. E assim você oferece um produto mais adequado à sua audiência no geral. Claro, o Spin Selling não funciona somente a uma pessoa única, ele pode variar dos casos, varia de nicho para nicho que você está vendendo, enfim. Mas é muito importante você fazer esse acompanhamento pessoal. E bom, agora para finalizar, eu irei citar para vocês 4 benefícios do Spin Selling para você colocar na sua empresa. Seja em você, seja nos seus vendedores, enfim, que é de extrema importância também nós que estamos à frente de cargos, temos conhecimento sobre as áreas que os nossos funcionários controlam, que eles vivem, pois a gente tem que entender como funciona a máquina. E qual é o primeiro objetivo? O primeiro objetivo é a melhor compreensão do cliente. Você entende o que o cliente quer falar para você, o que ele quer te passar e como você vai gerar esse valor para ele, que nem eu disse. Essa compreensão auxilia de uma forma muito grande o seu cliente a ficar na empresa, a criar uma verdadeira relação, pois ele se sente acolhido, vamos colocar assim diretamente. Ele vai sentir uma relação de, poxa, eu não estou sendo simplesmente alguém que está dando dinheiro para eles, mas eu estou sendo compreendido, eles estão entendendo a minha dor e querendo me ajudar. Claro que nisso vai haver uma troca, e é normal, é assim que o dinheiro funciona. Porém, você colocando esse carinho a mais, vai gerar muito valor na sua empresa. Vendas consultivas. Vendas consultivas vai te auxiliar a você ter uma melhor estrutura para entender o seu cliente. Vai ser muito mais fácil você precificar e conseguir clientes com base na sua necessidade. Então, dessa forma, você vai entender como ela funciona, o que ele precisa e o valor que ele tem para investir. Assim, você vai se adequar muito mais e vai facilitar as suas vendas. O terceiro ponto é o aumento na taxa de conversão. Porque o aumento da taxa de conversão, assim como eu já retomei anteriormente, você converte de muitas formas. Primeiro, você dá mais carinho, mais atenção e algo que as pessoas estão submetidas a precisar mais depois deste momento de isolamento pós-pandemia. Pós não, durante, né? E no pós, então, ficou essa carência. A pessoa ela vai se tornar um lead verdadeiro seu, ela vai comprar mais vezes de você, porque ela viu que você realmente se importa com o cliente, não somente com o dinheiro dele. E por último, porque você vai dar algo que realmente a pessoa necessita. Não vai ser simplesmente, eu quero vender o meu produto. Não, eu quero te ajudar. E para mim te ajudar, você me dá o dinheiro para me entregar o meu serviço. Dessa forma que funciona, é uma via de mão dupla. Então, esse foi o terceiro ponto. O quarto ponto de benefício do Spin Selling para a sua empresa é maior valor agregado. Você fazendo isso, sua empresa vai gerar um valor muito maior. Podemos ver hoje na rua, uma empresa, ela se destaca quando ela tem um bom atendimento, quando ela sabe atender o público dela. E é muito importante eu dizer que é o seu público, independente de quem seja. Hoje eu vejo muito erro de pessoas julgarem o próximo e desqualificarem o próximo. Então a pessoa entra na sua loja, que vamos supor é de artigos de luxo, e você vê que a pessoa não aparenta ter porte para esses produtos. E você maltrata a pessoa, menospreza, não dá atenção. Isso é um grande erro. Porque mesmo que aquela pessoa realmente não possa ser recebida na sua empresa no sentido como um cliente por não aportar esse valor, é a primeira vez que vai ficar na cabeça dela. Se ela algum dia ter um dinheiro suficiente para aportar na sua empresa, ela não vai, porque ela vai lembrar o que passou lá no passado. Assim também se ela crescer e afins.
Então fica a minha recomendação também. Trate todos igualmente. Trate o próximo assim como gostaria de ser tratado. O Spin Seller é uma técnica de vendas muito bem adequada e muitos vendedores fazem muito bem a técnica em si, mas não fazem o principal, que é amar o próximo como a si mesmo. Isso é dito na Bíblia, a gente sabe muito bem, mas eu não estou aqui para pregar no sentido bíblico. Sim, eu sou pregador também, mas eu não vou aportar na parte religiosa, mas sim na parte de vendas mesmo. Você deve vender para o próximo assim como você gostaria de receber esse atendimento. Não adianta você chegar no seu cliente e tratar de um jeito diferente, dar menos atenção. Eu mesmo digo por mim. Eu já tive muitas reuniões em que nos primeiros minutos eu vi que a pessoa não seria um cliente meu, pois eu sei que a pessoa não estaria no momento adequado para realizar aquela compra daquele serviço, por, enfim, vários motivos. E isso você percebe quando você é vendedor, você sabe quando o cliente vai comprar ou não. Entretanto, eu tratei todos iguais, todos. Nisso eu falo com convicção, porque eu entendo que naquele momento de venda eu plantei uma semente. E ao plantar uma semente no coração daquela pessoa, claro, algum dia pode florificar ou pode não florificar, ou enfim. Isso aí entra muito na parábola do semeador também falado por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o fato de você plantar uma semente no coração do próximo, é possível que algum dia você colha os frutos dessa semente que você plantou. Então trate-os todos igualmente. Isso eu estou falando para vendas, mas no dia normal também, em todos os dias da sua vida, todas as pessoas, trate com amor, trate com carinho e dê a devida atenção como você gostaria de ser tratado, tá bom? E isso é o principal do Spin Selling. Você combinando técnica com com verdadeiro amor, com verdadeiro carinho ao seu cliente, ele vai entender a sua proposta, a sua venda, e mesmo que naquele momento ele não compre, quem sabe futuramente ele não vai comprar. E pelo seu ótimo atendimento, ele não vai conseguir algum dia chegar em você e falar, cara, obrigado por ter me atendido daquela forma, hoje estou aqui com as condições para comprar. Fica esse alerta também que eu acho muito importante em todas as empresas. Agora sobre como aplicar necessariamente no seu negócio. Primeiro, treinar a sua equipe de vendedores. Sua equipe de vendedores deve ser treinada para responder conforme esse Spin Selling. E eu imagino que isso que eu falei anteriormente da questão de você plantar uma semente no seu cliente também, mesmo que não vá fechar uma venda naquele momento, é algo que a gente deve ensinar para os nossos vendedores, pois isso cria virtudes dentro deles, que gera verdadeiros princípios que vai gerar frutos na sua empresa. Eles tratando o próximo bem, eles vão tratar a equipe bem, vão tratar o superior bem, o inferior bem, todo mundo bem. E uma empresa que as pessoas estão unidas, ela vai florificar. Isso é o principal. Então treine sua equipe. Não digo só treinar como verdadeiros vendedores, mas como pessoas. Ensinando virtudes, ensinando princípios e ensinando a vender. Porque a venda é feita entre pessoas. E se você sabendo tratar pessoas bem, você vai saber fazer vendas. Segundo ponto é você focar em solução e não somente no produto. Você tendo um produto bem estabelecido, você vai saber gerar uma solução em cima dele. Na minha empresa, por exemplo, de automações, eu trabalho tanto com publicidade, marketing e automações, eu sei fazer soluções para públicos adequados. Então, por exemplo, se eu vou falar com alguém que tem uma loja de suplemento, eu sei uma solução para uma loja de suplemento. Eu sei para uma equipe agora de marketing. Eu sei para uma equipe que precisa ter maior controle do CRM. Sei uma automação para uma pessoa que deseja criar Reels todos os dias de uma forma automática. Enfim, eu já sei a minha solução. Eu preciso identificar o seu problema. E isso é de extrema importância nós entendermos na nossa empresa para aplicar o Spin Selling. Bom, e para finalizarmos, eu quero explicar para vocês de novo o que foi Spin Selling, só que de uma forma bem resumida. Então, se você tiver um caderno, aproveite e anota. Primeiro, o que é Spin Selling? Uma técnica de vendas criada há muitos anos atrás, que teve 10 anos de desenvolvimento, em que sua principal fonte de dados é você compreender o cliente. O Spin ele remete a S de situação, P de problema, I de implicância e N de necessidade de solução. Você precisa desses 4 pilares para compreender o que o cliente precisa para vender para ele. Os principais pontos: você entender o seu cliente, você entender a dor dele, a situação dele, qual é o problema e resolver esse problema. Isso é uma forma de você gerar relacionamento com esse seu cliente e você ali conseguir fazer um auxílio personalizado e vender o seu produto de uma forma mais fácil. Vantagens do Spin Selling na sua empresa: você vai ter maior valor gerado, você vai ter uma conversão maior de clientes e você vai ter mais clientes como geral, por você criar relações. O LTV vai aumentar bastante, isso é bom dizer. Além disso, você também deve treinar os seus especialistas em vendas da sua equipe e as pessoas em geral a ter
Spincelli nas suas vendas e também princípios que nem eu disse, pontos importantes para colocar na sua equipe. E além disso, eu peço para que você deixe o like aqui no vídeo, comente o que você achou, se você já conhecia o Spincelli, se você aplica, muitas vezes não sabia que essa técnica já foi uma técnica criada, que já foi uma técnica estudada e desenvolvida. Enfim, curte, comente, entre no meu site, marca o diagnóstico gratuito se você é um dono de empresa, pra gente conversar, fazer um momento de Spincelli assim, eu com você, entender o seu problema, como te ajudar. Muitas vezes até identificar um problema que você nem sabe que existia, que eu consigo te ajudar, tá bom? Fico muito feliz de tê-lo você aqui. Peço para que você se inscreva para que veja novos vídeos, tá? Eu direto estou postando dicas, posto no meu Instagram também, medeiros.mkt, Sinica Marketing. Todo dia lá eu posto alguma coisa sobre marketing, sobre gestão de automação e como melhorar na sua empresa. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.